Começa agora mais um programa Escola de Profetas, a nossa teleaula. Seja bem-vindo. E hoje vamos mergulhar no livro mais antigo sobre a vida de Jesus, o Evangelho de Marcos, um texto que não foi escrito como biografia, mas como um anúncio urgente e dinâmico. Vamos explorar quem o escreveu, quando, o que a arqueologia recente descobriu e qual a sua mensagem teológica poderosa que cativou o mundo. Então, para nós podermos entender um pouco a respeito desse livro, vamos falar novamente, até para a gente se adaptar um pouco ao momento que estamos vivendo, né? A timeline, a linha do tempo. Então, do ano 27 a 47, até 16 depois de Cristo, o imperador Augusto César que estava à frente do Império Romano. E depois do ano 16 ao 37, o imperador Tibério é que assumiu. Na Judéia, em 37 a 4 a.C., é o rei Herodes o Grande, que está, vamos dizer, à frente dessa província. Do 4º ano antes de Cristo ao 6º, nós temos Herodes Arquelau, já o filho de Herodes o Grande. E de 4 até 41 depois de Cristo é que essa província romana ela é reconhecida. Do ano 26 ao 36 depois de Cristo, quem governa essa região é Pôncio Pilatos. Então, esse é o tempo vinculado ao Império Romano. Já com a igreja, do ano 7 ao 6º, é o nascimento de João Batista. Do ano 5º até o 3º antes de Cristo, o nascimento de Jesus. Em 27 depois de Cristo, inicia o ministério dele. E no ano 30 depois de Cristo, a morte e ressurreição de Cristo. Então, logo depois do ano 33 a 34, é que vem a conversão do apóstolo Paulo. Do ano 1º até o ano 33 é a vida de Jesus. Do ano 45 ao ano 50, Marcos escreve o seu evangelho. Do ano 59 a 53, Lucas escreve o seu. E do ano 58 a 68, Mateus escreve o seu evangelho. E também do ano 53 a 57 depois de Cristo, Paulo cita Lucas. De 57 a 60 depois de Cristo, Lucas escreve os Atos dos Apóstolos. De 67 até 70 depois de Cristo é o cerco de Jerusalém pelos romanos. No ano 70 é destruído o templo e também as muralhas de Jerusalém. E do ano 95 até mais ou menos o ano 100, João escreve o seu evangelho. Então é muito importante a gente ter esses referenciais para que possamos viver essa dinâmica. Então praticamente é o início, vamos dizer assim, do nosso milênio, dos séculos, é estabelecido ali o local, né, o tempo do Senhor Jesus, como do nascimento e o início dessa era que é a era cristã. Mas a realidade é que o nascimento de Jesus deu por volta do ano 3 a 5. É um intervalo anterior, mas o fato mais importante desse tempo, que trouxe como referencial, então, é o nascimento de Cristo. Então, por isso que a gente fala que Jesus nasceu por volta do ano 3 antes de Cristo e vai morrer no ano 30 depois de Cristo. Mas ele cumpriu 33 anos no total de vida. Bom, a autoria é tradicionalmente tida como de João Marcos, que era um jovem de Jerusalém. Ele não era um discípulo direto de Jesus, mas associado a Pedro. Então, a tradição mais antiga diz que ele registrou as pregações de Pedro em Roma, sendo seu intérprete. Então, a tradição identifica esse jovem, um jovem anônimo, no livro de Marcos, no capítulo 14, de 51 a 52, como sendo o próprio João Marcos. Mas é uma hipótese interpretativa, não uma afirmação bíblica explícita, nenhum consenso histórico, vamos dizer assim, que foi comprovado. A Bíblia não nomeia o jovem e essa identificação é baseada também em referências e tradições antigas. Então vamos ver essa passagem, ela é interessante. Atos 12, versículos 11 em diante diz assim: Então Pedro, caindo em si, disse: Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Barnabé e Saulo
cumprida a sua missão, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, apelidado de Marcos. Então a gente vê aí essas duas passagens, uma que é no próprio livro de Marcos e a outra nos Atos dos Apóstolos, mostrando então aquilo que se crê nessa, vamos dizer, autoria. E a chave dessa identificação de Marcos como autor, ela é fascinante. Disse que ele foi o intérprete ou o escriba do apóstolo Pedro, ou seja, esse evangelho vibrante poderia ser o eco, vamos dizer assim, de memórias vívidas, talvez até de sermões emocionantes, da testemunha ocular principal que foi o apóstolo Pedro. O pescador impulsivo, que chegou inclusive a negar o Senhor Jesus, mas vai se transformar não só num grande evangelista, porque ele que traz uma palavra poderosa de conversão logo no início da igreja, que é chamada de querigma, mas vai ser também um portador do evangelho, levando o evangelho para o mundo. E a data e o local em que foi escrito foi por volta do ano 65, 75 depois de Cristo, possivelmente em Roma, ou também na Síria, o contexto após a morte de Pedro e de Paulo, e durante e até seguindo a guerra judaico-romana, porque a destruição do templo ela foi em 70 depois de Cristo, quer dizer, teria que ser antes da destruição do templo e da cidade de Jerusalém. E o público-alvo foram os cristãos gentios, não os judeus, que o gentil, o termo gentil, etnos, as outras nações são aqueles que não são judeus e que estavam ali no Império Romano. E o estilo é direto, explica muitos costumes judaicos, usa o grego da Septuaginta e não a escritura em hebraico, para você entender, a Septuaginta é uma versão que tem do grego que foi feita por volta do ano 160 a.C., que é no auge, vamos dizer assim, do classicismo helênico, grego, e ali essa tradução ela era muito mais usada em meio aos gentios, os gregos, do que propriamente dos judeus que tinham a sua versão no idioma deles mesmos. Então isso também é uma característica muito interessante, mostrando a importância desse evangelho e o quanto ele seria disseminado para o mundo todo. E essa imagem é a imagem do papiro chamado papiro da máscara egípcia, cuja frente do papiro traz Marcos, um pedaço de Marcos, capítulo 1, versículos 7 a 9, e à direita Marcos 1, 16 a 18, quer dizer, frente e verso. Então aí esse texto está composto aí, foi escrito mais ou menos entre 150 e 250 depois de Cristo. O roteiro grego foi encontrado no Egito, hoje está na Biblioteca Sackler. Então o tamanho dele é um tamanho pequeno, 4,5 centímetros por 4, mais ou menos. E o tipo do texto é o texto alexandrino, que é bem característica do Egito. E agora temos a outra imagem, que é a imagem do papiro da máscara egípcia. Então, aqui nós vemos que alguns cientistas, em 2015, encontraram um fragmento do livro de Marcos em um papiro reciclado para uma máscara funerária que datava de 80 a 90 depois de Cristo. Então, até então, essa é a cópia mais antiga que existe do Evangelho de Marcos. Então você vê aí, inclusive, a imagem dele, E é muito interessante, porque a cópia mais antiga que nós vimos do outro papiro, que é de 150 até 250 depois de Cristo, ele é realmente um papiro escrito do texto. Esse aqui não, foi reutilizado e colocado como uma máscara egípcia. Então, muito interessante, é algo vinculado ao cristianismo, talvez não de um valor tão importante para aquelas pessoas que fizeram e compuseram aquela máscara mortuária, mas vejam que também já entre 80 e 90 depois de Cristo. Então, demonstra a antiguidade deste evangelho. O evangelho de Marcos também é um evangelho sinótico, lembram? Sinótico, sim, mesma, óptico, visão, a mesma visão, semelhança que tem com Mateus e também Lucas, e tem 16 capítulos. Então não é um evangelho muito longo, como é no caso o evangelho de Mateus, mas de uma expressão poderosa e sendo o mais antigo. Primeiro,
a ser escrito, ele se torna uma referência até para outros evangelhos. E a ênfase do Evangelho de Marcos coloca como foco central que Jesus é o servo humilde e sofredor. Então, só recordando, Mateus coloca como quem? O rei, o Messias. Já vemos que Marcos coloca da forma mais apropriada, porque não está falando com o público judeu nesse contexto direto, mas falando aos gentios. E o coloca como o quê? Como servo sofredor, porque não ia criar uma aversão àqueles que lessem somente aos judeus. Então, Marcos 10, 45 diz assim: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então a gente vê aí essa situação bem clara, bem objetiva. Jesus veio para servir, dar a vida. Então bem diferente daquilo que era a expectativa dos judeus, mas já mostrando até um caminho muito mais fácil para que o evangelho fosse disseminado entre os gentios. E tem mais ênfase nas ações do que nas ministrações. Vocês lembram que o Evangelho de Mateus tinha por volta de 29 milagres que aconteceram no Antigo Testamento, trazia umas narrativas bem sólidas a respeito, vamos dizer assim, do Antigo Testamento, coisas bem históricas. Então a gente percebe que já nesse Evangelho não tem tanto, vamos dizer assim, essa busca buscando aquilo que é o antigo dos judeus, porque se é o gentio, eles não estão muito interessados na parte histórica, nem na parte, vamos colocar assim, até daquilo que era a lei, usos e costumes, e aí vai direto naquilo que Jesus Cristo veio salvar, veio fazer salvar aquele que estava no pecado, ou seja, todos, tanto judeus quanto gregos. E o Evangelho segundo Marcos, ele narra o ministério de Jesus desde seu batismo por João Batista até a sua ascensão. Então, numa narrativa bem rápida, ele retrata Jesus como um homem de ação heróica. Então, um mover muito importante, mesmo sendo servo sofredor, ele tem essa expressão de uma ação heróica, dinâmica, que é colocada naquele tempo. Bom, nós vamos agora a um pequeno intervalo, e voltamos já já, dando continuidade a esse evangelho tão rico e tão maravilhoso, o Evangelho de Marcos.